Bom dia, paz seja com todos, amém? Não sei que hora que você vai ver essa live, esse vídeo, mas o que ele está passando, comunicando aos irmãos, que hoje eu vou estar começando uma corrente, uma campanha de fé aqui no YouTube, junto com você. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo impossível na sua vida. Ponha no papel, coloque aí na hora da oração a sua causa impossível, porque o nosso Deus é o Deus que faz causas impossíveis. E eu senti da parte de Deus, Ele está lendo uma palavra junto conosco no início desta campanha. E eu sei que Deus pode fazer aquilo que nós não conseguimos fazer na nossa vida. O nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele pode fazer por você. E aqui no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 39, fala sobre a visita de Maria a Isabel. Que naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim? É onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Isso chamou muito a minha atenção, irmãos. A mãe do meu Senhor. Você parou para analisar? Às vezes a gente pega a palavra de Deus em alguns pontos e a gente vai lendo e a gente não para. Então, muitas coisas dentro da Bíblia são revelações para que nós venhamos a entender quem é o Senhor. Porque a própria Maria, que era a mãe de Jesus, a mãe biológica de Jesus, dentro do ventre dela gerou, pelo Espírito Santo, uma criancinha, um bebezinho, igual eu e você. Nós éramos um bebezinho, né? Agora nós somos um bebezão. E aquela criança, quando chegou na casa de Isabel, que elas eram primas, aquela criança saltou. A criança de Isabel, porque Isabel também estava grávida, a Isabel também estava grávida de João Batista, a criança saltou no ventre, você vê aqui, ó, e aconteceu que ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre de quem? De Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Umas palavras-chave que tem aqui nesta Bíblia, neste capítulo da Bíblia. Você tem uma Bíblia, pega a Bíblia e leia, irmãos. A Bíblia tem chaves importantes que salta na alma da gente quando a gente lê. Aqui, olha, essa palavra aqui, ó. Entrou em casa de Zacarias. Quem era Zacarias? Era o esposo de Isabel. E saudou a Isabel. Então é muito importante quando a gente chega na casa de uma pessoa, antes da gente pedir a senha do Wi-Fi, a gente saudar esta pessoa com a paz do Senhor, com a paz seja convosco, ou com a paz de Deus, não importa, porque paz só tem quem é o príncipe da paz, e este príncipe da paz se chama Jesus. E muitas vezes a gente sauda uma pessoa com a paz, ela não responde a saudação da gente. Já começa ali a primeira barreira numa comunicação. Já começa a colocar ali uma trava, porque quando uma pessoa sauda a outra e a outra não responde, a paz que está sobre aquela pessoa volta para ela mesma, porque ela não tem paz. Só pode saudar a pessoa com a paz quem tem o Espírito da paz, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Então a primeira coisa que aconteceu ali, saudou a Isabel. Saudou. Então o que é saudar? É você cumprimentar uma pessoa com uma saudação, com uma paz, com a paz de Deus. Tem pessoas que você fala a paz de Deus, ela não responde, porque ela não faz parte do mesmo ministério. E aqui não tem nada a ver com o ministério, isso aqui tem a ver com a palavra de Deus. É como eu falo, ministério tem uma placa para o lado de fora, mas no lado de dentro, que é a nossa alma, tem o Senhor Jesus.
aquele que era, que é e que sempre será, o grande eu sou, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, o maravilhoso, o príncipe da paz. Oh, glória a Deus! Ele é o maravilhoso, aquele que está aqui nesta hora. Tantas pessoas que estão precisando de um milagre. E o primeiro milagre já começa aqui, de você ter para dar para as pessoas. E o que você tem? Ai, pastor, eu não tenho dinheiro, não tenho casa bonita, eu não tenho isso, mas você tem a paz. No meio de uma tormenta que as pessoas vivem, você tem a paz. No meio da guerra, você tem a paz. No meio de tantas pessoas mandando você estocar alimento, o pouco que você tem, sem estocar mesmo, você passa o mês inteiro com um pacote de arroz. Por quê? Porque você tem a paz e a unção da multiplicação na sua vida. Tem coisa melhor do que isso daí? Então ali ela saudou, Maria saudou, e ouvindo Isabel, né, aquela saudação, a criancinha saltou. Olha a alegria, a própria criança, irmãos, saltou no ventre de Isabel, né? Aquela criança, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Outro ponto, irmãos, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, porque nesses últimos dias que nós estamos vivendo, nós estamos em contagem regressiva. A igreja de Cristo a qualquer momento vai ser arrebatada, vai ser tirada num abrir e piscar de olho dessa terra. A igreja que não for cheia do Espírito Santo. Quando eu falo cheio do Espírito Santo, irmãos, não é gritaria, não é ficar pulando, derrubando mesa, derrubando cadeira. Não é isso, não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é quando você demonstra o fruto que você tem dentro de você. Se você demonstra o fruto. Vocês lerem lá na Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante, vocês vão ver o que é o fruto. Isso que é ser cheio do Espírito Santo. Quando você tá naquela luta, quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente tem paz. A gente tem paz. Quando a gente precisa pegar um ponto de socorro, como eu peguei ontem, fiquei 2 horas sentada numa cadeira esperando para ser atendida por meu esposo, eu estava em paz. Então isso que é ser cheio do Espírito Santo. É você carregar dentro de si, não aquela... Tem pessoas que muitas vezes, sem querer julgar, ai de mim, de julgar, não longe de mim, que pula dentro da igreja, derruba a cadeira, vira piroleta, mas quando chega em casa é uma brigaiada, uma contenda, uma confusão. Então não tenho fruto, não adianta nada. Eu posso pular? Posso. Eu posso bater palma? Posso. Posso gritar? Posso. Eu sou livre. Eu sou livre para adorar a Deus do jeito que eu quiser. Só que isto não muda. Não muda o meu fruto do Espírito que eu tenho que ter. E era isso que essas duas irmãs tinham. Maria e Isabel, elas tinham isso. Elas carregavam a paz. Elas carregavam o Espírito Santo, carregavam o Senhor Jesus dentro dela. Maria carregava o Senhor Jesus. E Isabel carregava o maior profeta que houve. Não houve um profeta igual João, que era João Batista, que ele pregava sem medo, irmãos. É o que eu falo, que se João Batista estivesse pregando nesse tempo nosso aqui, nesse século 21, ele era excluído da mídia, ele era excluído da igreja, ele era excluído da sociedade, ele era tirado até a paulada da cidade. Por quê? Porque ele não tinha medo de falar a verdade. O crente que tem medo de falar a verdade sempre fica camuflado. Ele fica passando luta, ele fica passando dificuldade, porque quando o Senhor Jesus coloca uma verdade na boca dele para ele falar, ele fica pensando no que os outros vão pensar. Pense no que Deus vai achar de você quando ele te der uma palavra para você falar e você não falar, você está omitindo uma coisa que Deus já colocou nos seus lábios para falar. E a palavra de Deus aqui nos tira para nós esta lição. Para essas mulheres, na situação que elas estavam como mulher, discriminada na sociedade, como as mulheres eram antes e até hoje, mas hoje ainda é camuflado, Maria carregava o Senhor dentro do seu ventre, foi visitar Isabel, que carregava um profeta, que era João Batista, e elas tinham paz, eram cheias do Espírito Santo,
carregava ali uma causa que para a sociedade era impossível. Uma mulher que não tinha tido ainda contato com o seu noivo, que era José. E ela estava carregando ali um fruto do seu ventre. E ela se tornou bem-aventurada. E ela fala assim, minha alma engrandece a quem? A própria Maria falando, a minha alma, se vocês viram, engrandece ao Senhor. Deus vai te... Eu vou falar uma palavra profética para você, meu irmão, que está me escutando agora. Receba em nome de Jesus. Você vai receber uma causa tão impossível na tua vida, que você vai falar como Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor entregou nesta manhã para nós. Estou começando hoje uma campanha de fé aqui. Eu não sei quantos dias eu vou ficar fazendo esta campanha, mas o Senhor sabe quantos dias eu vou precisar estar aqui, orando com este irmão, com esta irmã, com esses meus irmãos da Hora da Esperança, do Culto ao Seu Lar. O que eu sei, meu Deus, é que em toda batalha nós não somos perdedores, nós somos mais que vencedores. Estou aqui na tua casa, na igreja, na tua casa, dentro da tua casa, orando, pedindo ao Senhor o milagre da causa impossível para este irmão e para mim também. Eu também tenho uma causa impossível que precisa ser resolvida. Todos nós temos, meu Deus. Não é porque carregamos uma nomenclatura de pastor ou de pastora, de missionário, de obreiro, seja lá do que for, que nós não temos causas impossíveis para ser resolvida. Mas eu carrego também dentro de mim o Senhor da causa impossível. Quem é o Senhor? É Jesus, o grande eu sou, aquele que peleja por mim e por você, aquele que diz que nesta peleja tu não terás que pelejar. O Senhor pelejará por vós. E nós vamos ficar aguardando, caladinho, a resposta de Deus para a nossa vida. Oh, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Pai, quero estar apresentando a Ti todas as irmãs intercessoras que mudam destino, o grupo Valentes de Cristo, as intercessoras da Uniora, as intercessoras aqui de Piracicaba, as intercessoras que clamam pelo nome de Jesus nessa hora. Quero estar pedindo, meu Deus, ao Senhor, que é o único que pode nos dar resposta, pela minha família, pelas minhas filhas, pelos meus genros, pelas minhas netas, pelos meus parentes, pelos meus amigos, irmãos. Quero estar pedindo, meu Deus, para a membresia aqui de Anhumas, que também vem à igreja para buscar uma resposta, que vem para te adorar em primeiro lugar. Para toda a comunidade aqui de Anhumas, eu quero pedir um milagre. Eu quero pedir ao Senhor salvação, quero pedir ao Senhor avivamento. Derrama, Senhor, avivamento, quebra o espírito de religiosidade que há no nosso meio. Que haja aqui unidade de espírito, que nós não trabalhamos para uma placa de igreja, nós trabalhamos para o reino de Deus. E é muito importante nós termos consciência que nós trabalhamos para o reino de Deus. Neste momento quero apresentar a Ti também, senhora, aquela irmãzinha que capotou com o carro, ela machucou a mão. E o Senhor deu um grande livramento para ela, porque ela podia hoje estar debaixo da terra, mas o Senhor guardou a vida dela, porque eu sei que o Senhor tem obra com ela, meu Deus. Também essa criança, Laís, que pediu oração ontem no grupo, que estava internada, que precisa de um milagre. Também eu quero pedir pela vida dela, Pai. Quero pedir pela saúde do pastor João, que está passando por um processo, mas eu sei que todos os processos é para que nós entramos num propósito. Quero agradecer ao Senhor que em meio a esta luta o Senhor tem mandado socorro, tem mandado providência, e nós não temos tido falta de nada, porque a gente vê o Senhor cuidar de nós. Quero pedir para o vizinho da direita e para o vizinho da esquerda, que está para mudar aqui, que eu não sei quem é, mas seja quem for,
que o Senhor também já vai cercando este lugar com uma roda de fogo, liberando anjos para que haja neste lugar harmonia, comunhão, união, e que esses vizinhos reconheçam que há um Deus que pode mudar a história deste bairro. É o Senhor Jesus, aquele que era, que é e que sempre será. Jesus maravilhoso, começa a contemplar essa igreja, esse povo. Contempla a cidade de Piracicaba, meu Deus. Salva essa cidade, meu Pai. Salva essa cidade, Jesus. Abençoa os governadores, vereadores. Abençoa, meu Deus. Quem governa essa cidade, tem misericórdia de nós, Pai. Do teu povo aqui de Piracicaba. Nós precisamos de um milagre urgente na nossa vida. Precisamos que as causas impossíveis que tem na nossa vida sejam solucionadas, meu Deus. Eu entrego nas tuas mãos esse primeiro dia desta campanha, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus Pai, a bênção de Deus Filho e a bênção do Espírito Santo permaneça em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Amém? Deus que abençoe, compartilhe aí esta campanha, esta corrente de fé. Uma corrente de fé que eu creio que você vai dar testemunho, você vai escrever no comentário o que Deus fez na sua vida durante esse tempo que nós estivermos orando aqui. Amém? Deus que abençoe.